Nós vamos falar sobre lesão de pele, lesão de epiderme no uso do tape, que é uma coisa cada vez mais comum e normal que seja comum, porque afinal de contas cada vez estamos usando mais e mais taping e cada vez nós temos uma proliferação maior de profissionais utilizando. É óbvio e natural que ocorram mais e mais intercorrências. Intercorrência não, porque a Renata já me corrigiu, mas é normal que a gente veja acontecer essas coisas. E aí a gente tem que refletir bastante, porque a ideia do uso do taping não é causar nenhum tipo de dano à pele. Se não é causar nenhum dano de tipo à pele, não é para nossa paciente ficar machucada, não é para nossa paciente ficar com bolhas, não é para nossa paciente ficar com hipercromia. Eu hoje recebi no meu direct uma cliente final que tá com uma mancha, várias manchas, com uma lesão cutânea, justamente oriunda de um taping. E aqui a gente não vai falar de técnicas de taping. Aqui, na verdade, a gente vai falar deste problema e tentar entender por que este problema pode ocorrer. E se tem ocorrido demais com você, ou já aconteceu mais de uma vez, a gente tentar raciocinar e pensar o que dentro do taping, do nosso trabalho, pode estar acontecendo. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para a gente aplicar taping, o nosso conhecimento de pele, porque a pele é o veículo do taping, então é na pele que eu vou adesivar. E uma vez que eu vou adesivar, eu vou ter que ter cuidado com essa pele. Eu preciso pensar nas condições gerais dessa pele. Se essa pele está ressecada, se essa pele está desidratada, se essa pele está com uma capa córnea espessa, se essa pele está com uma capa córnea fina. Isso são coisas que eu tenho que avaliar no meu trabalho geral. A partir do momento que eu vejo as condições da pele, eu, com toda a minha expertise profissional, vou determinar se essa pele pode ou não pode receber o taping. Ou seja, eu preciso da avaliação, do diagnóstico e da avaliação dessa pele. Não é simplesmente colar. Ah, Dada, mas tem o centro cirúrgico. Se eu vou fazer o transoperatório, mais motivo ainda para eu tomar o máximo de cuidado nas condições gerais dessa pele. Porque essa pele é uma pele que foi insuflada, se ela teve introdução de substância tumescente, tá? Se ela vai ter uma lipo úmida, super úmida, então ela foi esticada. Essa pele, ela passou pelos danos mecânicos das cânulas. Essa pele sofreu desgaste subcutâneo na região subcutânea. Se a gente não tá com um médico muito habilidoso, pode ter havido lesões no encontro da derme com o tecido subcutâneo. A gente pode ter utilizado junto nesse processo algum recurso como o Renuvion, como o Body Tight, como o Refall. Ou seja, a gente ainda teve, Marcita, a gente ainda teve além da lesão mecânica, uma lesão térmica que vai gerar uma série de alterações. A gente não tá com a vascularização completa, porque a vascularização subcutânea foi rompida durante o processo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí, a gente tem que levar em consideração também outra coisa, que é a questão da técnica em si do tape. Então, lembrar que a tração determina o meu objetivo, que a direção determina para onde esse objetivo está sendo proposto e que o corte vai cuidar da dispersão dessa força que eu coloquei na minha bandagem. E aí, partindo disso, o que eu tenho que entender? Qual é a técnica que eu utilizei? Que muitas vezes a minha técnica não me foi ensinada de forma precisa. E aí vão surgir bolhas. O que são as bolhas? Primeiro a gente tem que entender isso. A bolha é um descolamento da epiderme com a derme
e nesse espaço de descolamento houve um preenchimento líquido. Por que essa bolha ocorreu? Essa bolha pode ter ocorrido porque aquela epiderme foi tracionada demais. Essa bolha pode ter ocorrido porque essa epiderme recebeu atrito demais. Esse atrito pode estar relacionado à ação da paciente coçar. A paciente coça e aí ela faz um atrito nesse tecido e esse tecido gera esse descolamento. Ela pode, além de coçar, promover um aquecimento e esse aquecimento promove um descolamento dessa epiderme, ou simplesmente o fato de eu atritar a malha cirúrgica ou o macaquinho com a bandagem e a bandagem atritar essa pele. Eu também posso ter a questão de que a bandagem que eu escolhi está causando um desconforto termofisiológico e esse desconforto termofisiológico está gerando esse problema, esse atrito, mas toda a bolha ela é gerada pelo atrito e pelo descolamento da epiderme com a derme. Esse agente mecânico na epiderme continuar a acontecer, essa epiderme vai romper e aí eu perco a bolha deixa de existir e eu crio, daí começo a criar uma lesão dérmica. Se isso ocorre, eu crio a lesão dérmica e aí eu vou começar a ter sangramento também. O que vai acontecer, gente? Eu vou acabar gerando uma hipercromia quando todo esse processo cicatrizar. E não é o objetivo do paciente ter, depois de um processo qualquer estético, uma hipercromia. Uma das coisas que eu tenho que cuidar muito é a minha técnica, é o domínio que eu tenho da minha técnica. Se a minha base não está com alguma tração dentro desse processo, ela não pode ter tração no processo. E muitas vezes, como eu não aprendi os detalhes da técnica, eu aprendi a colar a fita, escapa de mim esse pequeno detalhe. Porque o taping é uma técnica que ele é rica em pequenos detalhes. E os pequenos detalhes fazem a diferença. E aí, se eu fiz um erro de técnica, eu vou gerar essa bolha ou essa lesão dérmica, se essa bolha rompeu, que eu costumo chamar de erro por ação. As pessoas costumam dizer que esse vermelhidão, que essa bolha é alergia da paciente à fita. Isso não é verdade. Isso é um erro técnico de colocação. Muitas vezes não é um erro só de colocação. É um erro que eu chamo de erro de omissão. O que é o erro de omissão? É a omissão do profissional em explicar ao seu paciente como cuidar de uma bandagem. Eu sempre digo que o uso da bandagem é como o uso do peeling químico. Eu não posso fazer um peeling químico num paciente que tem o hábito de tomar sol. Eu não posso fazer um peeling químico num paciente que não vai se hidratar. Eu não posso fazer o peeling químico num paciente que não vai se cuidar. E o taping, o processo é exatamente o mesmo, apesar da banalização que nós estamos sofrendo da técnica, que eu já cansei de falar aqui para vocês, que já aconteceu com a criolipólise, já aconteceu com o microagulhamento, já aconteceu com o jato de plasma, já aconteceu com a intradermo pressurizada, tá acontecendo com o ozônio. Eu preciso entender que o uso do taping requer cuidado por parte de quem aplica, por parte de quem recebe. E é da minha competência como profissional ensinar o meu paciente a cuidar do taping que foi colocado nele. Isso são dois problemas muito significativos dentro do uso do taping. O problema da técnica, o problema de quem cuida do taping. Então, recomendações: use álcool éter acetona para fazer a colagem do taping para a fita grudar mais. Pessoa, se você precisa fazer isso para tua fita grudar mais, tu tá usando uma fita vagabunda, porque a fita já tem a sua durabilidade quando ela é de boa qualidade. Tu não precisa passar álcool éter nem acetona na pele. Tu não precisa passar tintura de benjoim. É uma coisa que muitas pacientes acabam tendo que reação alérgica. Outra coisa importante, passar leite de magnésio.
magnésio. Lá atrás, eu mesmo já ensinei isso. Por quê? Porque o meu aprendizado veio da traumato-ortopedia. Como eu estudei, fiz a minha pós, fiz o meu mestrado, o tema era taping, eu estava envolvida em estudar tudo isso, eu fui estudar quimicamente a ação dessas substâncias na pele. E daí o que acontece? A gente começa a ver os danos que elas causam por si só na pele. E aí a gente começa a ver que isso não é indicado. Eu preciso ter esse conhecimento de proteção epidérmica, de manutenção de manto hidrolipídico e higiene. São coisas diferentes. Limpar a pele é uma coisa, remover manto hidrolipídico é outra. E em cima disso, eu vou ainda colar uma cola acrílica que 90%, 95% dos profissionais não sabem a composição, não sabem a implicação, não sabem o pH, não sabe nada. E aí removeu o manto hidrolipídico, colocou essa cola acrílica ali. Para ajudar, vem ainda aquele profissional que vai e ensina os seus pacientes a secar a bandagem com secador. E aí a gente tem que lembrar sempre que o nosso paciente, ele não é obediente. Assim como nós, brasileiros, também não somos. Se fôssemos, nós não estaríamos fazendo as atrocidades que a gente faz. As invenções que a gente inventa. Microagulha e põe ácido. Faz jato de plasma e bota vitamina C ácida na cara, tá? E por aí vai, esse monte de absurdo que a gente acaba vendo acontecer na estética, porque eu tenho uma necessidade egóica de criar alguma coisa para vender e para mostrar que eu sou diferenciada. Eu acabo cometendo erros por achar, e a gente deve evitar o achismo. A gente tem que pensar que o nosso paciente, ele não é uma cobaia de experimento que eu vou eliminar no final. Não é para ser testado nada no paciente. O paciente tem uma lesão na pele, eu vou botar a tape mesmo assim para ver se vai acontecer algo pior ou não. Então eu preciso pensar nessa questão da qualidade da pele do meu paciente. Aquela pele, por exemplo, no centro cirúrgico, passou por várias substâncias sobre ela, além das lesões da própria cirurgia. Eu também preciso pensar nessa fragilidade. Eu preciso, por exemplo, entender que existem no mercado 2 tipos de bandagem, uma de algodão e uma bandagem com fibras de poliéster. A bandagem de fibras de poliéster, ela foi desenvolvida para as áreas de mão, tornozelo e joelho, com o intuito de ficar muito mais tempo grudada, acima de 7 dias, em vez de 3 a 4, com o intuito de ser aplicado em peles mais resistentes. A contraindicação do fabricante que desenvolveu essa bandagem é muito clara. Não recomendado para peles sensíveis, que são as peles que a gente tem no processo pós-operatório. Se não bastasse isso, a bandagem não ter sido criada para isso, para usar nesse tipo de pele, a bandagem não tem estudos. Nós não temos nenhum artigo publicado com bandagens de fio de viscose poliéster. Também, nós temos que pensar que a bandagem de viscose poliéster, ela tem uma malha mais fechada, indiferente da bandagem de algodão que tem uma malha aberta. Essa malha mais fechada, ela gera mais desconforto fisiológico. O que é desconforto fisiológico? Ela não evapora o suor e não faz eliminação do calor da mesma forma que a bandagem de algodão. E aí, além disso, a gente põe a malha cirúrgica em cima dela. Eu tenho calor da pele no processo inflamatório, calor da bandagem sintética que segura esse calor, calor do macaquinho e da malha cirúrgica. Aí eu tenho esse calor todo agindo na aderência da cola, porque é uma cola termoativa, onde eu faço muito mais adesão dessa bandagem. A probabilidade de eu causar mais lesões de pele é muito maior. A finalidade dessa bandagem de fio de poliéster e viscose é outra. A gente vai usá-la na estética, mas muito cuidado nos usos de pós-operatório e transoperatório. Além disso, a gente sabe que mecanicamente, quando a gente estuda a mecânica, a física mecânica da bandagem, as cores de bandagem têm diferença entre elas. Mas essa diferença não é significativa para alterar o resultado dos nossos tratamentos. São diferentes? São, mas não são significativas. Mas existe um outro problema com relação a isso. As cores mais escuras de bandagem tendem a guardar mais calor também, que é o caso da bandagem preta, azul marinho, roxo escuro, marrom escuro. São bandagens que guardam mais calor. Haja visto que toda vez que esfria a gente faz isso. Bota roupa de que cor? Ninguém sai de branco no inverno, a menos que seja enfermeiro, médico, estudante do curso de enfermagem ou de estética, farmacêutico, açougueiro, pai de santo. Fora isso, a gente bota roupa escura.
Por que a roupa escura? Porque a roupa escura guarda o calor. O que vai acontecer quando eu uso a bandagem escura? A bandagem escura vai guardar mais calor do meu corpo, a emissão minha de calor. Com isso, eu também vou aumentar a aderência da fita na pele. E com isso, a probabilidade de eu causar lesão na epiderme também aumenta. Então, por isso, nós damos preferência às fitas com cores mais claras nos processos de trans e pós-operatório e deixamos as coloridas para o pós-operatório mais tardio e tá tudo bem. É só uma questão de ter o conhecimento fisiológico do que é conforto termofisiológico com relação à fita. Mas eu volto a dizer, isso faz parte de quem estuda bandagem, não de quem é colador. O colador não tá preocupado com isso. O colador tá preocupado em colar e ver antes e depois. Isso não é conhecimento de bandagem. Isso é querer resultado e querer dinheiro. Nada contra, cada um faz o que quer. Mas para quem estuda, essas pequenas diferenças fazem uma grande diferença no resultado final. Então, saber cuidar da pele antes, saber a técnica de aplicar, saber orientar o cliente, ter conhecimento das diferentes bandagens que nós temos no mercado, porque nós temos bandagens diferentes. Usar marcas que tenham a quantidade de elastano adequada, porque existe uma quantidade de elastano padrão, assim como existe uma porcentagem de cola padrão. Se eu não cuido da quantidade de elastano e não cuido da quantidade de cola, eu posso ter uma relação bem complicada aqui. A quantidade de elastano tem menos elastano, eu puxo mais a bandagem para chegar onde eu quero, e eu tenho mais cola ou menos cola do que a porcentagem padrão, e aí eu vou ter uma ação térmica maior ou uma ação térmica menor quando eu colo a bandagem. Além disso, se eu coloco nas minhas bases iniciais, nas minhas âncoras finais, tensão, a tendência é a zona terapêutica do centro, por menor tensão que tenha, puxar as extremidades. E daí, como lá também tem tensão, é como se eu estivesse puxando os ganchos de uma rede. É como se eu botasse os ganchos aparafusados na parede e sentasse duas pessoas com 70 quilos. Essa rede, esse gancho, não aguenta o peso dessas pessoas. A tendência do gancho é descolar da parede. A tendência das pontas é descolar a epiderme. Aí, se for uma descoladinha, vai fazer só a bolha. Se for uma descoladona, vai desgrudar a bolha. Esse conhecimento técnico com relação à bandagem, ele é bem importante para que eu passe a fazer parte de um grupo de profissionais que trabalham com o taping sem a desvirtuação da técnica, que é o que está acontecendo, mas trabalhando com técnica e cientificidade para obter os resultados que deseja sem as lesões que vêm ocorrendo. Associado a isso, a gente também tem um atrito de bandagem sobre bandagem quando a gente faz sobreposição. Seja sobreposição final, seja sobreposição ao longo da zona terapêutica. Por quê? Porque aí eu vou ter uma tração com mais uma tração em cima. Eu dobro essa força de tração. Nessa região que eu dobrei a força de tração, eu também vou ter mais atrito nessa epiderme. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que exatamente pensar sobre isso. Aonde a minha técnica pode estar sendo leviana ou inadequada ou não virtuosa e me gerando esse tipo de lesão que não é agradável para mim, não é agradável para paciente, não é agradável pro cirurgião. Então envolve um trabalho de equipe onde eu estrago o resultado da paciente e estrago o resultado multidisciplinar. E eu nunca posso pensar que eu trabalho em um pós-operatório sozinha. O pós-operatório por si só é um trabalho multidisciplinar. Se a gente for falar em estética, mais uma razão ainda. Eu não posso pensar em dar para o paciente no kit resultado coisas que ele não queria. Fazer um tratamento, por exemplo, para celulite edematosa, como é o meu artigo, e aí a paciente fica toda zebra. Ela não veio buscar isso. Ela não trocou os buraquinhos e a flacidez da pele da celulite por um monte de lista mais escura. O grande problema é isso. Todo dinheiro é maravilhoso. A gente trabalha porque a gente precisa, a gente não é instituição de caridade. Mas
comprometimento e responsabilidade não é diferencial, é obrigação do profissional que está atendendo. Eu tenho que ser responsável pelo meu paciente como se eu estivesse fazendo algo para minha mãe ou para o meu filho. Se eu não estou fazendo isso, eu estou com algum problema de comunicação nessa interface eu-paciente. Eu estou simplesmente atrás de dinheiro. E aí o estar atrás de dinheiro, sem se importar com a responsabilidade sobre o resultado que o outro veio buscar de mim, quando ela vem buscar um serviço comigo, ela entrega o rosto e o corpo dela nas minhas mãos, confiando que aquela propaganda que eu fiz, que aquela promessa que eu fiz, eu estou apta e habilitada a entregar. Então, eu acho que é muito complexo e a gente tem cada vez mais que pensar nisso e entender uma coisa muito importante. Cego não guia cego. Vocês não veem um cego guiando outro cego. Nós vemos uma pessoa com visão guiando uma pessoa sem visão. Quando eu estou aprendendo com alguém que não aprendeu com ninguém e que não tem a experiência clínica, eu tenho um cego, uma pessoa que não sabe, me ensinando o que ela não sabe. Isso é perigoso, muito perigoso, porque nós não queremos. É o mesmo que eu dizer assim, eu vou lá fazer uma cirurgia plástica, um médico que não fez medicina. É isso que nós estamos fazendo. Então, essas variáveis que eu tô falando para vocês, são variáveis básicas do conhecimento. Ninguém quer fazer um pós-operatório com uma profissional que nunca estudou pós-operatório. A gente se empenha em estudar pós-operatório, em conhecer processo de cicatrização, reparo tecidual, drenagem, uso de laser, de lib e tudo mais que envolve um pós-operatório para dar o melhor, oferecer o melhor para o nosso paciente. E no taping não pode ser diferente. A gente tem que parar de achar que coisas que são nossa obrigação são nosso diferencial. Eu trato bem o cliente, é meu diferencial. Tratar bem o cliente é tua obrigação. Você se propôs a prestar serviço. Eu dou atenção integral para o meu cliente. É tua obrigação. Você se propôs a prestar o serviço. Eu atendo com pontualidade. É tua obrigação. Você vendeu para ele o serviço. Dizer assim, todo mundo já teve intercorrência, isso não é verdade. Isso não é verdade. Todo mundo já fez uma bolha, todo mundo já fez uma ferida. Também não é verdade. Também não é verdade. Eu preciso dominar a técnica. Tem que esperar eu ter um problema para daí eu aprender com aquele problema. Também não é verdade. A gente não quer esperar que o cirurgião deixe um paciente via óbito para ele aprender que tinha que usar isso, aquilo, aquele outro. Então, gente, na verdade, a gente tem que começar a se atentar a esses detalhes. Se eu não quero intercorrência no meu pós-operatório, eu tenho que cuidar da minha técnica. Se eu não quero problemas com meu taping, se eu não quero problemas com bolhas, com machucaduras, com lesões de derme, o que eu preciso? Eu preciso cuidar da pele. Eu preciso observar a pele. Eu preciso entender o que eu posso ter feito na minha técnica, o que eu posso ter feito com o material que eu escolhi, qual foi a minha escolha de material que me fez gerar aquele problema ali. Então eu sempre tenho que lembrar que vão existir duas possibilidades. Antes de eu meter o pau no trabalho da colega, eu tenho que ver se o problema foi a minha técnica ou se o problema foi a má orientação do paciente. Porque os pacientes fazem coisas absurdas, eu já contei pra vocês. Eu já vi paciente passar desodorante Rolon, eu já ouvi paciente dizer que espirrou perfume, eu já vi pacientes dizer que jogou água gelada. Então, qual foi a orientação que eu dei ao meu paciente para que ele cuidasse daquele taping que eu coloquei nele? Eu sempre tenho que dar para o meu paciente assinar, tirar uma fotografia e mandar por zap o termo de cuidado do taping. Se eu não faço isso, eu estou sendo irresponsável com o meu trabalho e irresponsável com o meu paciente, porque o meu paciente não tem obrigação de saber cuidar do taping que eu coloquei nele. Então, isso é muito importante, gente. Se eu quero evitar intercorrência e lesão, eu tenho que ter a autorresponsabilidade de cuidar do meu paciente, cuidar do meu tape. Porque é muito simplista ver qualquer lesão de pele e dizer alergia. Tua pele que é sensível. Não, a gente tem que explicar tudo pro paciente antes. Deixar muito claro para ele tudo que vai acontecer. Porque tudo
tudo que eu digo antes, gente, é diagnóstico. Eu mostro o meu valor e o meu conhecimento. Tudo que eu falar pro paciente depois que acontecer a porcaria se chama desculpa. Ai, é que a tua pele era muito sensível. Ai, é que essa é uma região de muito atrito. Ai, porque eu acho que a tua malha, ela causa muito calor. Isso tudo se chama desculpa, gente. O bom profissional já diz tudo isso antes. Olha, é isso, isso, isso. Pode acontecer isso, por isso, por isso, por isso. Você não pode secar com secador, nem quente nem frio. Por isso, por isso, por isso. Porque nós vamos dizer pra ele, seca com o secador, ele vai lá e vai grudar o bico do secador na fita. Vocês vão dizer que é pra usar o frio, ele vai dizer o quente. Vocês vão dizer que é pra fazer de longe, ele vai fazer de perto. Porque ele tá com pressa, ele quer resolver o problema dele. Então ele vai fazer o que ele tiver pela frente de recurso. Ok? Então essas bolhas, essas lesões cutâneas nas bordas, pode ser excesso de tensão, pode ser excesso de coceira. Tudo isso eu preciso tomar cuidado, ok? Então, por favor, gente, sejam profissionais conscientes. Vocês façam o melhor para vocês e o melhor para o paciente. Porque para o paciente vocês vão causar um dano. Para vocês vão causar uma mancha na carreira. Hoje em dia a gente tem o que? Um negócio chamado WhatsApp. Você fala aqui e tá correndo no WhatsApp na boca de todo mundo. De todos os profissionais, de todos os pacientes. Foi parar no grupo de cirurgia plástica. Foi parar no grupo dos médicos. Então nós não precisamos desse tipo de propaganda contra nós. Nós não precisamos desse tipo de coisa. Nós precisamos de pessoas que nos elogiem. Eu não sou obrigado a gostar do estilo de ninguém. Vocês não são obrigados a gostar das minhas bandanas, do meu cabelo arrepiado. Agora, eu sou obrigada a entregar para vocês o meu conhecimento da melhor maneira possível. Então, isso é importante. Vocês podem ter uma clínica assim, assado, cozida e frita. Vocês podem ser maço, esteticista, físio, biomédico, farmacêutica. O que vale é o valor que vocês têm no trabalho de vocês. Profissionais conscientes, responsáveis, disciplinadas, interessadas. Então isso é o importante. Não é essa briga inútil profissional de quem pode e quem não pode. Pode quem tem conhecimento, quem se dá valor, quem se valoriza pelo conhecimento, quem entrega o que promete, quem entrega aquilo que está embasado, quem sabe o que está fazendo, quem estuda para fazer todos os dias melhor e não fazer por fazer pelo dinheiro só. O dinheiro é importante, nós não somos instituição de caridade. Todo mundo precisa de dinheiro. Agora, uma coisa é eu cobrar um serviço e entregar além do que o meu paciente pagou. Outra coisa é eu cobrar um serviço e não entregar porcaria ainda, machucada. Então isso tem que ficar muito claro para nós, principalmente quem trabalha com taping, que é a área que eu tô falando. Pode ser outra área qualquer, mas eu tenho que entregar o meu melhor. Trabalhar com produto bom, trabalhar com bons produtos que preparam pele, trabalhar com bons produtos que ajudam a remover o taping. Não remover taping de um outro profissional que você não sabe como colocou, para ti não pegar a complicação e jogarem a culpa em ti. Isso é a nossa autorresponsabilidade. Então, se eu não quero lesionar a minha paciente, eu tenho que tomar esses cuidados. Então, para fechar toda essa aula aqui, isso é muito importante. E é o que eu costumo dizer para vocês. É muito complicado ver pessoas trabalhando com pós-operatório que não conhecem o operatório. Então, eu cada dia mais tenho que conhecer o operatório para que eu possa trabalhar com conhecimento do pós. Isso tem que ficar bem consciente. E taping precisa conhecimento muito bom de taping, conhecimento muito bom de estética, conhecimento muito bom de anatomia e fisiologia, bom conhecimento de avaliação, boa capacidade de fazer raciocínio clínico. Ah, eu fiz em mim, funcionou, faço em todo mundo. Eu uso em 2, 3 clientes, deu super certo, vou fazer em todo mundo. Cada paciente é um paciente, cada cirurgia é uma cirurgia, cada médico opera de um jeito, cada médico usa uma cânula diferente, cada médico usa um processo de infiltração diferente, cada anestesista usa uma anestesia diferente. Tudo isso vai refletir no nosso pós-operatório. Quantos dias você pode deixar o taping? Em que situação? Em que cirurgia? Com que agressão foi feita nesse organismo? Em que cidade? Com que clima tu estás? Essas são as perguntas, as informações que tu tem que me dar para que eu possa te responder o mais acertadamente possível. São raciocínios que você tem que buscar fazer.
Se a minha cidade é mais quente, eu vou conseguir que o taping dure mais tempo, porque o calor vai aderir mais à fita. Se a minha cidade é mais fria, o meu taping provavelmente durará menos. Se a minha pele foi mais lesionada com uma cirurgia e uma lesão térmica logo em seguida, eu tenho um cuidado. Se foi uma abdominoplastia, foi um corte, uma cruroplastia, braquioplastia, torsoplastia, gluteoplastia, eu tenho outra preocupação com o meu taping. Então o taping não é uma receita de bolo, nunca foi, nunca será. O grande problema é esse, é o achismo. Eu acho que é simples. Existem 1920 formas de você colar um único tape. Então, assim, eu acho que eu sei, eu acho que eu entendo, eu acho que eu posso, eu acho que eu estudei na revista científica nova, Cláudia, minha novela. Então eu vou lá e colo. Eu já vi os cortes, é polvo, é web, é Y, é I, eu vou lá e colo. Isso não é taping, isso é colar fita. Então eu preciso entender, ó, lipoabdominoplastia com mama e prótese. A região é muito quente, tu tem 2 tipos de lesão mecânica de sucção, tu tem uma lesão de corte. Essa pele, além de ter sido massacrada, sim, ela foi massacrada, sim. Então esse é um taping que tem que ser diferenciado, que pode ficar na paciente 5 dias, talvez, dependendo de como essa pele reage, dependendo da técnica que tu escolheu fazer, que eu não sei qual é. Todas essas perguntas, a gente pensa o quê? O que a gente aprendeu de raciocínio clínico. Por isso que é tão diferente ter uma formação DELET, e quem tem e tá aqui sabe bem claramente disso que eu tô falando. Fisiopatologia é tudo. Porque se eu conheço a fisiopatologia, se eu conheço etiologia, eu conheço os recursos que eu vou puxar e vou buscar para trazer para dentro do meu curso. Então, o que não existe é raciocínio. A cabeça de vocês tem que abrir, expandir de tal forma que ela veja o todo complexo que existe dentro desse universo que é. Entender que não existe tape certo, tape errado. Existe quem sabe explicar o que está fazendo e quem colou e não sabe explicar. E quem colou e não sabe explicar vai ter uma porcentagem de acerto, uma porcentagem de tanto faz e uma porcentagem de não deu certo. É mais ou menos isso, essa é a ideia. Se a gente não vier para essa vidinha, para essa terrinha aqui, esse planetinha para fazer a diferença na vida dos outros, não precisava ter vindo. Podia ter parado no meio do caminho. O negócio é a gente contribuir da melhor maneira possível para que todos ganhem. Vocês ganhem, eu ganho, o médico ganhe, o paciente ganhe, o marido e a esposa do paciente ganhem, os filhos ganhem, porque ela se sente mais bonita, mais linda, menos chata, menos rabugenta, menos encrenqueira. Aí fica todo mundo feliz. Então, a questão das bolhas é isso. Tem vários fatores que vocês têm que pontuar, pensar, refletir e ver os resultados.